Fala galera do canal Jamil Borges. Venho aqui agora com esse vídeo falando sobre o PET 4, sétimo ano de matemática, correção da semana 1. Então vamos à primeira atividade. Um amperímetro de ponteiro central é um aparelho de medida de intensidade de corrente elétrica, muito utilizado em laboratórios de física e eletrônica, etc. Ele contém uma escala graduada em que o ponto central é o zero e as extremidades da escala apresentam os limites suportados pelo aparelho. O ponteiro indica o valor da medição em cada instante. A escala de um amperímetro, ilustrada na figura abaixo, está dividida em 8 regiões numeradas de 1 a 8, usando a numeração romana. Cada uma delas representa um intervalo de 10 unidades. Então vamos observar o nosso desenho aqui. Eu tenho o seguinte, eu tenho aqui o ponto central, que é o ponto zero, que é o nosso zero aqui, o ponto central. O que está é igual a reta numérica. O que está à direita são valores positivos, ela está de 10 em 10, então eu tenho mais 10, mais 20, mais 30, mais 40. O que está à esquerda é negativo, menos 10, menos 20, menos 30, menos 40. Então, de menos 30 a menos 10, 1. De menos 30 a menos 20, 2. De menos 20 a menos 10, 3. De menos 10 a 0, 4. E assim, enumerado até o intervalo 8. Durante uma medição, foram encontrados os valores de menos 371 sobre 20, 331 sobre 25 e 327 sobre 20. Esses valores se apresentam respectivamente nas regiões. Eu tenho letra A, 2 e 3, letra B, 2 e 4, letra C, 7 e 3, letra D, 7 e 6. Então, o que a gente vai fazer para a gente resolver isso? A gente vai dividir essas frações para a gente chegar num número decimal, para ser mais fácil. Então, no intervalo de 0 a 10, tem vários números decimais, que são os números irracionais, que eles são representados por números decimais ou por frações. Para a gente identificar na reta aqui, para ficar mais fácil, a gente vai fazer o quê? Uma divisão. Então, a gente vai fazer menos 731 dividido por 25. Então, vamos observar aqui, ó. 73 dividido por 25 cabe 2. 25 vezes 2, 50. 50 menos 73 dá 23. Menor que 25, baixa 1. Então, aqui, 25 para 231. Cabe 9. 9 vezes 5, 45. Vão 4. 9 vezes 2, 18. E 4, 22. 231 menos 225 sobra 6. Então, não tem mais casa para descer. Eu ponho uma vírgula e ponho 0 aqui. Então, 25 para 60 cabe 2. 2 vezes 25 dá 50. Sobra 10. Então, 25 para 10 não dá, mas eu já pus a vírgula, eu ponho outro 0. Então, 25 para 100 cabe 4. 4 vezes 25 dá 100. 100 para 100, 0. Então, essa fração está 731 dividido por 25, ela equivale a 29,24, né? Então, como aqui, ó, negativo dividido por positivo, o resultado é negativo. Agora a gente vai fazer 327 dividido por 20. Então, 32 por 20 cabe 1. 32 para 20 sobra 12. 12 para 20 não dá, baixa o 7. Aqui cabe 6. 6 vezes 20, 120. Menos 127, sobra 7. Então, aqui
que 6. 7 é menor que 20, não dá. Põe uma vírgula, acrescenta um zero. 70 para 20 cabe 3. 3 vezes 20, 60. 70 menos 60 dá 10. 10 é menor que 20, já pus uma vírgula, vou pôr outra vírgula. Então, 100 dividido por 20 cabe 5. 5 vezes 20, 100 para 100, nada. Então, os meus intervalos aqui, onde 327 sobre 20 equivale a 16,35. Vamos observar agora. Menos 29,24 é maior do que 20 e menor que 30. Então, ele vai estar nesse intervalo aqui, ó, entre menos 20 e menos 30. 16,35. Maior que 10, menor que 20. Então, vai estar nesse intervalo 4 aqui, ó. Então, a nossa resposta é a letra... Intervalo 6, né, professor? 2 e 6. Então, é a nossa letra D, que é a resposta correta. 2 e 6. Tá? Então, vamos passar agora para o segundo exercício. A escola Aprender Mais realiza todos os anos uma festa junina. Neste ano, cada professor cumprirá uma tarefa avaliativa que deverá ser feita em conjunto com seus alunos. A professora de matemática do 7º ano ficou responsável pelas bandeirinhas. E para avaliar a atividade, solicitou que cada aluno levasse bandeirinhas recortadas e que escrevesse em cada um número racional. A atividade consistia em organizar as bandeirinhas com os números racionais escritos nelas em ordem crescente, ou seja, os números deviam ser colocados corretamente um após o outro, do menor para o maior. O primeiro grupo de alunos organizou as primeiras bandeirinhas conforme mostra a figura abaixo. Então, eu tenho aqui, ó, menos 2, menos 1,5, menos 1, uma exclamação, que é o número que a gente tem que descobrir, 0,7, 3 meios, 7 meios. Então, o importante para nós é essa bandeirinha aqui, descobrir qual que ela é, né? Entre os números apresentados a seguir, o único número que poderá ser escrito na bandeirinha que fica entre menos 1 e 0,7 é. Então, a gente vai observar aqui as alternativas. Eu tenho 3 quartos, 0,5, 8 quartos e 4,7. De cara, eu já descarto 4,7, porque ele é maior do que 0,7. Então, a gente vai eliminando. 8 dividido por 4 dá 2. 2 é maior do que 0,7. Também não é. Agora, meio está nesse intervalo aqui. Ele está entre menos 1 e 0,7. Agora, 3 quartos a gente vai ter de dividir 3 por 4 para a gente encontrar o valor decimal dele, para a gente saber qual que é a resposta. Então, 3 por 4 não dá. Eu acrescento um zero aqui, outro aqui e uma vírgula. 30 dividido por 4 cabe 7. 7 vezes 4, 28. 30 menos 28 sobra 2. Acrescento um zero aqui. 20 para 4 cabe 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, 0. Então, 3 quartos é igual a 0,75. 0,75 é maior que o 0,7 do meu intervalo. Então, com isso, a minha resposta certa é a letra D, 0,5, que corresponde à minha alternativa correta. Beleza? Vamos à atividade 3. Faça a comparação dos números correspondentes às situações dadas, utilizando os símbolos maior que e menor que. A. 3,5 graus Celsius abaixo de zero e 1,3 acima de zero. Então, se ele é abaixo de zero, ele vai ser um valor negativo. Então, vai ser menos 3,5. Logo, menos 3,5 é menor que
1,3. Letra B, 0,8 metros abaixo do nível do mar e 1 metro abaixo do nível do mar. O que a gente aprende? Se eu tenho aqui a minha reta numérica, o zero está aqui, a gente aprendeu que quanto mais longe do zero para a esquerda, menor o número. Então, o 1 está aqui. O 0,8 está aqui. Quem está mais longe do zero? O 1 ou 0,8? O 1. Então, 1 metro abaixo do nível do mar é menor do que 0,8. Ou menos 0,8, porque está abaixo do nível do mar, a gente usa o valor negativo. É maior do que 1 metro negativo abaixo do nível do mar. Então, 0,8 metros abaixo do nível do mar é maior do que 1 metro abaixo do nível do mar. Saldo positivo de 85,20 e saldo positivo de 52,80. Então, 85,20 é maior do que 52,10. São dois valores positivos, então, da mesma forma, quanto mais longe do zero para a direita, maior o número. Então, 80 está mais longe que 50, então 85 é maior. E para os números negativos, quanto mais longe do zero, menor o número, tá? Então, saldo negativo de 5 gols e saldo de 0. Então, saldo negativo de 5 e saldo de 0. Então, menos 5 é menor que 0. Se eu tenho 0 gols sofridos, então eu estou zerado. Eu não tenho nenhum positivo nem negativo. Mas se eu tenho menos 5, é que eu estou devendo aqueles. Se eu jogar a cada partida, eu tenho de estar marcando gols até zerar aquele saldo para eles se tornar positivos. Então, menos 5 é menor do que 0. Belezinha? Então, essa foi a nossa atividade 3. Agora, vamos para a nossa atividade 4. Né? Tem um desenho aí. A figura 1 representa dois tubos de vidro, T e M, de mesma medida, cada um deles divididos em um certo número de partes. A cor laranja, que no caso aqui o desenho tem preto e branco, é cinza, representa o líquido que cada um contém. A figura 2 representa os dois tubos T e M após ser despejado parte do líquido contido no tubo M em T, enchendo. Então, o que aconteceu? Na figura 1 eu tenho o T e o M. Na figura 2 eu despejei o líquido de M em T. Encheu e sobrou um pouquinho. Então a gente vai analisar o que representa essas quantidades. Nessas condições, a fração que representa a quantidade de líquido que ainda resta no tubo M da figura 2 é. Então eu quero descobrir quanto vale esse pedacinho aqui. Para isso, a gente vai observar aqui, ó, na primeira figura, em quantas vezes foi dividido o nosso recipiente. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele foi graduado em 5 partes iguais. Dessas, ele está com 1, 2, 3 partes cheias. Então, ele está com 3/5 da capacidade. Na figura M, eu tenho 1, 2, 3, 4. Ele está dividido em 4 partes, ou 4 graduações. Então, ele está dividido em 4. Das 4 partes, ele está com 2 partes de líquido. Então, ele tem 1, 2. Então, é 2/4. Agora, para a gente descobrir a nossa quantidade do tubo M, a gente vai somar essas duas quantidades aqui, ó. Primeiro passo, somar. Então, eu vou somar 3/5 mais 2/4. Então, eu vou usar o método que chamam de método da carinha feliz, onde eu vou multiplicar aqui, ó, 5 vezes 4, 20, e vou multiplicar aqui cruzado aqui, ó. 3 vezes 4, 12, mais 5 vezes 2, 10. Agora, eu tenho 12 mais 10, 22,
sobre 20. Então, a quantidade, a soma das duas deu uma fração de 22 sobre 20. São par. 22 é par e 20 é par. Posso dividir por 2 para simplificar. Então, eu vou ter 22 por 2 dá 11 e 20 por 2 dá 10. Agora, não dá para simplificar mais. Isso consiste no seguinte, esse valor, 11 décimos, é uma fração imprópria. Então, para a gente resolver, o que é uma fração imprópria? Onde o numerador é maior do que o denominador. Isso quer dizer que essa fração representa mais de um inteiro, ou seja, um inteiro e mais uma parte fracionária. Então, a gente vai transformar isso aqui num número misto. Para isso, eu vou dividir 11, vou fazer aqui, ó, dividir 11 por 10. Então, aqui, ó, 11 dividido por 10. 11 dividido por 10 cabe 1. 1 vezes 10, 10 para 11 sobra 1. Então, isso quer dizer que eu tenho esse coeficiente aqui, ó, esse 1, ele quer dizer que é 1 inteiro, e aqui o resto, com o meu dividendo, é 1 décimo que sobrou. Então, eu tenho o T é um recipiente inteiro cheio, então ele é um inteiro, ele representa o inteiro, e o 1 décimo, esse 1 décimo, representa essa quantidade aqui. Então, a nossa resposta correta aqui, essa quantidade aqui, representa a parte fracionária, que vale 1 décimo. Então, a resposta certa é 1 décimo, letra A. Essa é a resposta do nosso exercício, tá, pessoal? Então, a gente trabalhou a fração, transformou ela em um número misto, a gente somou a fração aqui, transformou em um número misto, do número misto, transformei numa fração imprópria, que ela gerou uma fração imprópria, transformei num número misto, que aqui, 1 inteiro e 1 décimo. O inteiro equivale ao recipiente T, que é o recipiente cheio. O recipiente M sobrou com 1 décimo da capacidade. Então, a nossa alternativa certa é a letra A. Belezinha? Então, vamos ao exercício 5. O exercício 5. Utilize a linguagem simbólica para expressar as operações abaixo entre os números racionais e calcule os resultados dessas operações. Então, letra A. A gente vai resolver essas continhas pedido aqui na atividade. Então, a minha letra A está pedindo o quê? O produto entre 1,6 vezes 0,6. Então, produto é o quê? É uma multiplicação. Então, eu vou multiplicar esses dois números. Eu vou deixar o sinalzinho para o final. Então, vou multiplicar. 6 vezes 2, 12, vai 1. 6 vezes 1, 6 e 1, 7. 0 vezes 2 é 0. 0 vezes 1, 0. A gente sempre salta uma casa aqui. Agora, a gente vai somar. 2, 7 mais 0, 7, baixa o 0. Eu tenho quantas casas no primeiro número? Uma. Casas decimais. Uma e uma. Uma mais uma tem 2 casas. Então, a vírgula está no final da minha conta. Eu tenho ela aqui, eu vou movimentar ela para a esquerda. 1, 2. Então, nosso resultado aqui é 0,72. Agora, a letra B. Está pedindo, a letra B, o quociente de menos 1,2 então quer dizer dividido por mais 0,6. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, eu tenho de igualar as casas decimais. Aqui eu tenho uma casa depois da vírgula, aqui eu tenho uma. Então, para igualar as casas decimais, eu vou multiplicar cada número desse por 10. 1,2 vezes 10 e 0,6 vezes 10. Vezes 10. Então, 1,2 vezes 10 dá 12. Porque quando multiplica por 10, ou por valor de potência de 10, eu vou andar com a vírgula para a
direita, quantidade de zero. Então, eu tenho um zero, eu vou andar com a vírgula uma casa, eu vou gerar o 12. 0,6 vezes 10, eu vou ter o 6. Então, agora basta o quê? 12 dividido por 6 é igual a 2. Então, gerou um 2. Agora, menos com mais, menos. Agora aqui, ó, menos com mais, menos. Então, eu tenho letra A, menos 0,72, letra B, menos 2. A letra C, a soma entre menos 1,2 e 0,6. Então, eu vou ter menos 1,2, 0,6. É uma soma, né? Então, aqui a gente vai observar o seguinte. Eu tenho aqui valores. Quando eu tenho um positivo e um negativo, sinais diferentes, você subtrai e dá o sinal do maior. Então, o maior é 1,2. A minha resposta vai ser negativa. Então, eu vou subtrair aqui essa continha, então. 2 para 6 não dá. Eu vou pegar o emprestado, aqui fica 0 e aqui fica 12. 12 dividido por 6 é 6. 0 por 0, 0. Baixo a vírgula. Resposta, menos 0,6. Letra D. A diferença entre entre 1,2 menos mais 0,6. Vamos eliminar o parêntese e efetuar essa conta. Olha aqui, menos 1,2. Quando eu tenho um número fora e um número dentro, eu vou estar multiplicando. Eu tenho menos com mais, eu vou ter menos. Então, eu vou ter menos 1,2 menos 0,6. Sinais iguais, você soma e conserva o sinal. Então, a minha resposta vai ser negativa. Então, eu vou somar 1,2 mais 0,6. Então, eu vou ter aqui, ó, 8, 2 e 6, 8, 1 e 0, 1. Baixar a vírgula, então eu tenho 1,8. Então, meu resultado vai ser menos 1,8. Então, menos 1,8. Agora, letra E. Menos 2/3 elevado à quarta potência. Então, a letra E é o seguinte. Letra E. Menos 2/3 elevado à quarta potência. Então, menos 2/3 elevado à quarta potência. Esse 4 está incidindo sobre o menos e sobre o 2/3. Então, eu vou armar dessa forma. Menos 2/3, entre parênteses, que multiplica menos 2/3, que multiplica menos 2/3, que multiplica menos 2/3. A base repete a quantidade de vezes do expoente. Então, 4, eu repeti a base 1, 2, 3, 4. Agora, eu multiplico. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27 vezes 3, 81. Acabou? Não. Vamos agora observar o sinal. Quando o expoente é par e a base é negativa, o resultado vai ser positivo. Então, eu tenho 16 sobre 81. Tá pronta a minha continha. A minha letra F fala o seguinte. O produto entre 4, produto é multiplicação, e menos 1/16. Vou pôr entre parênteses. Então, multiplicação de um número inteiro por uma fração. Então, a gente observa que todo número inteiro, ele é dividido por 1. Então, eu posso colocar 1 debaixo dele. Então, eu vou ter a multiplicar agora. Eu multiplico aqui, ó. 4 vezes menos 1, menos 4.
16 vezes 1, 16. 16 é múltiplo de 4, então eu posso simplificar. Dividir os dois números por 4. 4 por 4, 1. Negativo. 16 por 4, 4. Então a minha resposta é 1/4. Beleza? Agora eu vou fazer a letra G. 0,7 elevado ao cubo. O cubo quer dizer elevado a 3. Então, para me resolver agora, eu vou repetir o 0,7 3 vezes e multiplicar. Então, eu vou ter 0,7 vezes 0,7 vezes 0,7. Né? Então, eu vou multiplicar isso aqui. Como que eu vou fazer? 0,7 vezes 0,7 dá 0,49. 0,49 vezes 0,7, eu vou ter 0,343. Então, você vai multiplicando. Então, você obteve 0,343. Agora, a letra H. Letra H eu tenho menos 5 elevado à quarta potência. Então, H, eu tenho menos 5 elevado à quarta potência. Ou seja, vou repetir o menos 5 4 vezes. Então, eu tenho menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. Então, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5 dá 125. 125 vezes 5 dá 625. Agora, expoente par, base negativa, resultado positivo, resposta mais 625. Belezinha? Então, vamos organizar aqui. Então, a letra E deu 16 sobre 81. A letra F deu menos 1/4. A letra G deu 0,343. E a letra H, 625. Beleza? Com isso a gente encerrou a correção da atividade 5. Essa aqui pertence ao PET 4, 7º ano, semana 1. Valeu, galera. Dê um like aí. Obrigado.